Olá, vizinhos seguidores dos X-Pirotadas, olha aqui eu mais uma vez, o Jonatas Holanda, para fazer mais uma review de temporada do programa X-Pirito. Finalmente terminei de assistir a temporada de 1987 do programa X-Pirito, 87, o ano que eu nasci, 37 anos atrás. Estamos velho já, né? E aí eu fiz minhas anotações, né? Tive minhas impressões sobre esta temporada que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês aí que estão me acompanhando desde que eu comecei a maratonar o programa X-Pirito desde 1980, né? Para quem não, ou então para quem está chegando agora não sabe disso, mas apesar de eu ser um grande fã da obra de X-Pirito, apesar de eu ser um grande espiritólogo, um grande entusiasta, enfim, embora eu seja um fanático pela obra de X-Pirito, eu nunca tinha assistido ao programa X-Pirito dos anos 80, completo. Nunca. Assisti um outro episódio avulso, mas nunca tinha assistido ao programa X-Pirito completo na ordem cronológica. E aí resolvi fazer isso pela primeira vez. Enquanto as séries não voltavam, estou gravando esse vídeo no dia 7 de outubro de 2024. Felizmente, nesta data, as séries já voltaram a ser exibidas mundo afora, né? Na América Latina, no SBT vai estrear agora no Dia da Criança, no dia 12. Mas somente Chaves e Chapolin. O programa X-Pirito, infelizmente, ainda está de fora. E eu acho que vai ficar de fora por um bom tempo, porque, na minha impressão, eu acho que tá tendo algum problema ainda com relação a direitos aí, né? Eu acho que a Florinda Mesa se meteu no meio, alegando ser escritora dos roteiros dos episódios do programa X-Pirito. E aí eu acho que vamos ficar um tempinho ainda sem ver o programa X-Pirito nas televisões mundo afora. Mas Chaves e Chapolin já estão aí. E aí, enquanto não estava, eu comecei a maratonar o programa X-Pirito. Comecei 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Cheguei em 87 e, na verdade, já estou assistindo 88. Já assisti a 4 ou 5 episódios de 88, enquanto eu fazia as anotações aqui de 87. E aí estou gravando as minhas impressões, os meus reviews, temporada por temporada. Quem tá aqui no canal há mais tempo, ou então quem tá chegando agora, é só pesquisar aí os reviews das temporadas anteriores, porque eu acho que vale a pena, eu acho interessante assistir para ver os pontos positivos e negativos de cada temporada. Aí agora, sem mais delongas, né, eu tô aqui com a minha velha colinha de sempre, e dessa vez, cada vez mais aumentando, dessa vez deu o quê? 1, 2, 3, 4, 5 páginas de impressões da temporada de 87. E é uma temporada boa, né? Eu vou deixar para falar isso no final. Vamos começar, sem mais delongas, vamos começar. Bora lá, vamos ver aqui. 1987, episódio 1, A Invasão dos Ratos. Esse primeiro episódio da temporada de 87 é um episódio de 40 minutos do Chaveco, que é uma infestação de ratos lá no prédio onde o Chaveco mora, o Botijão mora com a Chimotrufa, dando cotinha e tal. Beleza, ppp, popopô. Uma coisa interessante nesse episódio que eu não pude observar é que tanto a narração desse episódio quanto a direção deste episódio foi feita pelo Roberto Gomes Fernandes, o único filho homem de X-Pirito. Então é interessante porque a narração do programa geralmente era feita pelo Gabriel Fernandes, que era, né, já faleceu, mas era o marido da Maria Antonieta de las Nieves, locutor profissional, uma voz belíssima, e de 81 para frente, até 93, era o Gabriel Fernandes que narrava a abertura do programa X-Pirito, mas nessa ocasião, 87.1, o primeiro episódio de 87, a narração do programa e a direção do programa foi feita pelo Roberto Gomes Fernandes, que eu tive o prazer de encontrar lá em São Paulo, na exposição no MIS, lá na exposição do Chaves. Sobre o episódio. Chaveco entra pela janela da sala, mas em episódios futuros a casa fica no andar elevado. É isso que eu tenho reparado. Não é só nesse episódio, eu acho, mas eu acho que em episódios de temporadas anteriores, o Chaveco, ou em alguma ocasião, ele entra pela janela da sala. Tem uma sala lá, tem uma janela no meio da sala, para quem não se lembra, né, do cenário da casa da Chimotrufa, e ele entra por essa janela. Só que em episódios seguintes, inclusive nós vamos ver isso já, a casa da Chimotrufa não é no térreo, não é uma casa embaixo, é em cima, é num andar mais elevado. Então como foi que ele subiu? Será que ele foi se atrepando feito aranha, né? Foi dando uma de Homem-Aranha, escalando?
Achei curioso porque é um furo de roteiro, porque eu duvido muito que o Xaveco conseguisse se atrepar na altura dessa. Enfim, no mesmo episódio da invasão dos ratos, o Botijão fala que antes de se casar com Chimotrufia, o sargento andou paquerando a Chimotrufia. Então, a Chimotrufia, apesar de ser feia, ela era bem cobiçada, porque em episódios anteriores a gente já viu o Xaveco e o Botijão brigando pela Chimotrufia, antes dela se casar com o Botijão, fala que já paquerou com o Xaveco. E aqui nesse episódio o Botijão fala que o sargento também já andou paquerando com a Chimotrufia. Então a bicha é feia, mas dá um caldo aí, viu? Que os homens da série é tudo doido pra pegar ela. Enfim. 1987, episódio 2. Não tem nada... lógico que tem, né? Porque na verdade eu não me lembro qual é o episódio 2 de 87. A curiosidade aqui é que Rubén Aguirre passa a ser assistente de direção cênica. Então o Rubén Aguirre assume essa função por alguns episódios. Eu imagino que o assistente de direção cênica seja aquela pessoa que ajuda o diretor de elenco, né? Que no caso é o Chespirito. Nos anos 70 havia uma divisão. Henrique Segoviano era o diretor das câmeras, né? Dizia aos câmeras qual câmera devia apontar em qual direção, o ângulo, marcação. E o Chespirito era o diretor cênico, o diretor artístico, que era quem dirigia os atores, como eles deveriam falar, interpretar, agir, enfim, era o diretor, afinal de contas ele era o escritor do programa, ninguém melhor do que ele deveria dizer como o ator deveria falar tal fala, como ele imaginou. E aí, a partir do segundo episódio de 87, o Rubén Aguirre passa a ser esse assistente de direção cênica. E aí fica aí uns bons episódios. Não chega até o final da temporada, ele sai logo, né? Tem uma breve passagem por essa, por essa área. Mas a gente vai vendo aí, episódio por episódio, que o Rubén Aguirre pelo menos subir nos créditos, aparece o nome dele nos créditos, assistente de direção cênica. Beleza. 1987, episódio 3, um sketch do Pancada que fala sobre o crime de Caim e Abel. Tive a impressão de que é a primeira vez que o Pancada fala sobre o tio Genoveva, que no original é o tio Berenjeno. Pode ter sido antes, porque geralmente tem coisas que eu não, quando eu tô assistindo, passa despercebido. Só depois, quando eu tô assistindo outro episódio futuro, é que eu percebo tal coisa. Então, eu posso estar equivocado. Mas é no terceiro episódio de 87, nesse sketch de Caim e Abel, que o Pancada fala do tio Berenjeno pela primeira vez. Ele começa a falar, né, de temporadas anteriores, fala de outros parentes que são loucos e tal. Mas o famigerado tio Berenjeno, que na nossa dublagem ficou o tio Genovevo, que eu adoro esse nome, foi mencionado aqui pela primeira vez. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Beleza. 1987, episódio 4. Isso aqui é muito interessante, porque eu não... Inclusive, eu vi depois na lista de episódios, no guia de episódios do Fórum Chaves, que tinha essa informação lá, mas a verdade é que eu não sabia. Eu pensei que ia dar aqui a notícia abafando em primeira mão, mas já tem lá essa informação no guia de episódios do Fórum Chaves. O sketch do Chaves, Bolos e Bilhetes, é o único sketch de Chaves do programa Chespirito que não conta com a Maria Antonieta de las Nieves. Então, é o único sketch de Chaves dentro do programa Chespirito que a Chiquinha não participa. E eu achei muito curioso, eu senti muito a falta dela, né? Porque Chaves já tem um elenco tão defasado, né? Já não tem Kiko, já não tem Seu Madruga. E aí não tem Chiquinha no sketch, eu achei muito... Mas na verdade, ela não faz falta nesse sketch. Senti falta da personagem, né? Porque a vila já é um pouco vazia, né? Sem 2 moradores. Mas realmente ela não faz falta nesse sketch. É o sketch Bolos e Bilhetes, que é uma regravação daquele do Mal Entendido. Dona Clotilde prepara um bolo pro Jaiminho, Dona Florinda quer que a Pops vá comprar um bolo para enganar o professor Girafales. Então, nessa troca de bolos aí, o Jaiminho pensa que quem fez foi a Dona Florinda. E aí, realmente, a Chiquinha tá sobrando aí. No caso, é a Pops que fica no lugar, porque a Dona Florinda pediu a Pops para comprar o bolo. Então, realmente, a Chiquinha sobraria nessa história. E ela não participa. Então, é o único sketch de Chaves, é o único episódio de Chaves dentro do programa Chespirito que a Chiquinha não participa, Maria Antonieta de las Nieves não participa. Achei interessante comentar isso. A gente sabe que dentro da fase clássica, ela sai do elenco em 73 e volta no começo de 75 para dar a luz ao seu filho, depois teve a licença maternidade, depois ela foi fazer um programa em outro canal, porque tem gente que acha que ela só saiu do programa porque foi ter o bebê em 73, mas não foi. Ela teve o bebê, mas no ano seguinte, 74, ela apresentou um programa chamado Pampa Pipits em outro canal. E por isso ela não estava em Chaves.
Aí depois que ela voltou, realmente ela participa de quase todos os episódios. Eu acho que só deve ter um ou outro em 76 que ela também não participa, não sabemos porquê, né? Talvez que ela morte de seu pai, que foi em 76, enfim. O fato é que nesse episódio 4 de 87 a Chiquinha não participa. Achei muito curioso. 1987, episódio 5. O restaurante volta depois de um tempo ausente. É uma regravação, lógico, né? Um remake daquele que a Dona Florinda abre o restaurante. Que os professores Girafales vira carpinteiro, tá consertando é basicamente a mesma história do começo do restaurante da Dona Florinda de 79. Quando ela vai abrir o restaurante. Só não tem aquela parte do aniversário do professor Girafales, porque não precisa, porque o restaurante já era dela, né? O ponto já era dela, então ela só fez reabrir. O restaurante da Dona Florinda tinha aparecido pela última vez na metade da temporada de 85. Depois disso sumiu. Em 86 eu não lembro de ver o restaurante nenhum sketch, nenhum episódio, sumiu mesmo. E aí quando vai no quinto episódio de 87, o restaurante volta com a Dona Florinda reabrindo. Então ela reabre o restaurante, estava fechado, e aí ela resolve reabrir, tem todo aquele negócio de consertar a cadeira, é uma regravação, né? Foi o pretexto que o Espírito utilizou para regravar o episódio. E aí é nessas coisas de regravar que entram os furos de roteiro. Porque igual como na versão de 79, a Dona Florinda fica botando boneco, fica botando banca para aceitar o Chaves como garçom. Ah, Chaves, mas você não tem que ser uma coisa à altura da clientela, você não sabe atender as pessoas, pipipipopopô. Ela fica botando uma banca tremenda para aceitar o Chaves como garçom, mas por que se ele já trabalhou de garçom lá a vida toda? Né? Pra mim é um furo de roteiro isso daí, que não faz sentido ela botar tanta banca, sendo que ele trabalhou lá sempre de garçom. Mas, mesmo assim, é interessante assistir ao episódio. Ver a nova estética do restaurante, como tá o cenário novo da cozinha. Eu acho que não vou comparar com a versão original, porque basicamente as versões realmente são idênticas, o texto. Não dá pra dizer assim, eu prefiro a versão com o Kiko e seu Madruga, porque nem tem, né? Então não dá pra fazer comparações. Então, mas eu acho interessante assistir, vale a pena. Beleza, a primeira folha aqui já foi. Vamos lá. 1987, episódio 6, sketch do Chapolin, Como se tornar um herói, que é uma regravação, mas uma versão compacta daquele sketch, né, do episódio de 79, Como se tornar um herói, que o Chapolin vai lá ensinar o cara a lutar boxe. Mas eu achei curioso nesse sketch porque o Chapolin aparece sem ser invocado. Então é a primeira vez que eu tenho visto, né? Pode ser que nos anos 70 tenha acontecido assim também, eu não lembro. Mas é a primeira vez que eu vi o Chapolin aparecer na situação, aparecer no lugar sem ter sido invocado. E agora? Quem poderá me defender? Ou então uma coisa genérica assim do tipo. Ele simplesmente aparece. Pues sí, mi amor, pero ya te he dicho que no cualquiera puede realizar grandes hazañas. ¿Quién dice que no? Ay, lo digo yo porque sé muy bien que... ¡El Chapulín Colorado! No contaban con mi astucia. Outra coisa que eu achei interessante, observando, é que o X-Espírito continua criando finais alternativos para versões de episódios que já tinham, né, uma versão anterior. Então, inclusive eu acho que é aí que a Florinda se entra, né, como co-criadora, co-autora. Talvez esses finais alternativos tenham saído da cabeça dela. Porque o X-Espírito talvez faça o remake igualzinho como era antes, e quando tem alguma mudança, eu imagino que possa ser a Florinda dizendo, não, faça assim, não, faça assado. Pode ser, né? Ninguém sabe. Mas, como por exemplo, é o episódio da construção do Chapolin. Tem aquele episódio da construção, né, que o Chapolin é chamado para ajudar na construção. Tem a versão de 75, tem uma versão de 79, que foi quando o X-Espírito se acidentou. E tem essa versão de 87, no episódio 8, é um sketch. E o final é totalmente diferente das versões anteriores. E não tem nada de correria, nada de quebra-pau, nada de quebradeira. Foi uma coisa bem light para o X-Espírito não se machucar. Então foi um final alternativo que foi diferente e que foi engraçado. Não perdeu, inclusive, talvez tenha sido até mais engraçado que das versões anteriores, a meu ver. Então eu achei engraçado. Então ele continua nessa pegada de pegar histórias antigas e criando finais alternativos. Achei interessante.
1987, episódio 9, finalmente Chaveco deixa de ser ladrão. Então temos aqui no nono episódio da temporada de 87, temos o episódio O Crime Não Compensa, que é quando Chaveco e Botijão largam a vida de crimes, vida frustrada, né, porque não eram bons assaltantes também, eram assaltantes trapalhões, e passam a ser pessoas honradas, pessoas honestas, com o apoio da Chimoltrufia, de Dona Cotinha, do delegado, do sargento. Então esse é um episódio que tem muitas camadas interessantes e que é um episódio que é uma pena que nunca tenha sido exibido no Brasil. Ele é muito bonito, a gente sabe, ou então para quem não sabe, o episódio, eles deixam, né, eles têm essa tomada de consciência após assistir ao episódio do Ladrão da Vila, do Chaves. Então tem essa relação intersemiótica. Aí eles pegam a televisão. Primeiro começa porque a Dona Cotinha ganha uma televisão colorida de um sorteio. O Botijão, com inveja, vai e rouba a televisão da Dona Cotinha. E aí eles passam a assistir ao Chaves. Todo mundo sentado lá na sala da Chimoltrufia, assistindo ao Chaves. Começa o episódio do Ladrão da Vila, que não é a versão que a gente conhece, obviamente, não é a versão de 76, e sim uma versão de 82, em que o Beni Ibarra interpreta o Seu Furtado aí. É um episódio de 40 minutos. E aí vão passando cenas do episódio e depois ficam os ladrõezinhos comentando, né? Até que chega um momento em que eles veem todo mundo chamando Chaves de ladrão. Tem um momento muito, muito dramático ali, que eles choram, a Chimoltrufia começa a bater no Botijão. Tá vendo? É isso que acontece quando vocês fazem isso. Pessoas inocentes podem se dar mal. E aí tem uma carga dramática muito grande mesmo, eles se emocionam, dá pra ver o Rivá emocionado e tudo. Lógico, eu não sei se é de verdade, né? Porque eles são bons atores, pode ser coisa de representação ali. Não tô dizendo que ele ficou emocionado na vida real. Mas tem um peso dramático muito grande essa cena. E é um episódio muito bom. Porque, como eu falei, eles contam com o apoio do sargento e do delegado. Então, quando é que você vê na vida real um delegado de polícia apoiando pessoas que ele prendeu, né? Inclusive aqui no nosso país tem aquele lema, né? Do bandido bom é bandido morto. Então eu acho muito difícil esse tipo de situação acontecer aqui no nosso país. Da pessoa querer se regenerar e contar com o apoio, com a ajuda do delegado e do sargento que costumava prendê-los. Então é um episódio que tem muitas camadas e super vale a pena assistir. Super vale a pena assistir. Mas apesar deles deixarem de ser ladrões a partir do episódio 9, do Crime Não Compensa, vai demorar um pouco pro hotel aparecer. Porque eu pensava que eles deixavam de ser ladrões e instantaneamente no episódio seguinte eles já passavam a trabalhar no hotel do Seu Lúcio, que foi o primeiro hotel onde eles trabalharam, né? Porque as pessoas aqui no Brasil conhecem mais a fase do hotel do Seu Cecílio, o Hotel Boa Vista. Mas antes do Hotel Boa Vista teve o hotel do Seu Lúcio, que no espanhol é Dom Lúcio. Então eu pensava que eles já iam trabalhar no hotel, mas demora um bocado. Eles deixam de ser ladrões no episódio 9 e eu acho que o hotel só aparece no episódio 34. Então tem ainda aí, vai levar um tempo para eles chegarem até o hotel do Seu Lúcio. Tudo bem, deixa eu ver aqui outra coisa. Nesse mesmo episódio, no episódio 9, descobrimos que Dona Cotinha mora no térreo e Chimoltrufia mora no primeiro andar. Justamente tem a cena em que eles vão tentar roubar a televisão da Dona Cotinha e aí a gente vê o cenário de fora do edifício onde eles moram. E aí a gente vê que a Dona Cotinha mora no térreo, né, no piso do térreo, e a Chimoltrufia mora no primeiro andar. Coisa que eu falei anteriormente, né? Ficaria difícil do Chaveco pular a janela da Chimoltrufia, sendo que ela mora no andar de cima. Seria muito difícil ou muito estranho ele escalar para pular pela janela. Esses furinhos aí de reportagem, furinho de roteiro. Vamos lá, continuando. 1987, episódio 11. É um esquete do Chapolin, que é um Chapolinho mágico. O Chapolin é invocado para ajudar um mágico a fazer um número de magia, em que ele entra num sarcófago, ele entra num caixão e é espetado por várias espadas. É um sketch inédito, né? Então vale até ressaltar que nessa temporada Chaves e Chapolin tem muitos remakes, mas ainda tem sketches inéditos.
porque o fã brasileiro de Chaves adora repetir aquele mantra que é só regravação, Chaves é só regravação. Desconhece totalmente o programa Chespirito, tira conclusões pelo pouco que vê na internet. Mas esse sketch do Chapolin do Mágico ele é totalmente inédito, sendo que nessa temporada já tinha outro inédito anteriormente que eu não comentei, que é o segundo episódio do programa, que é As Memórias do Velho Capitão, que inclusive tem dublagem, porque ele chegou a ser reprisado em 91 e o SBT comprou a temporada dos anos 90 e aí dublou esse sketch de 87 do Chapolin, As Memórias do Velho Capitão, que é muito bom também, e é inédito, é uma história inédita, e esse do Chapolin o Mágico também é inédito. E é interessante porque nesse sketch o Chapolin rasga o uniforme feito durante o terremoto de 85. Na temporada de 85, quem for ver o review da temporada de 85, na temporada de 86, quem for ver o review, vocês vão perceber que durante alguns episódios o Chapolin usa um uniforme diferente, mal feito, mal costurado, com os pompons das anteninhas muito feios. E aí esse uniforme foi feito meio que às pressas durante o grande terremoto que abalou o México em setembro de 1985. Na época ele estava gravando um episódio que era do robô, era um episódio de 40 minutos do Chapolin, que mescla a história do robô que pirou com uma troca de cérebros. E aí ele aparece metade do episódio com uma roupa, metade com a outra. Provavelmente porque foram ter que gravar em outro estúdio às pressas por causa do terremoto. E aí na temporada de 86 ele passa a utilizar esse uniforme, eu acho que por uns 10 sketches. É muito feio, gente, é muito feio. Acho que quem for ver os reviews vai ver. E nesse sketch do Chapolin, que na verdade ele entra no caixão e deveria tomar uma pílula dele, né, uma das pastilhas encolhedoras, para não ser ferido pelas espadas, e sem querer esquece no camarim as pastilhas, e aí o mágico, que é o Rubén Aguirre, vai enfiando as espadas, quando abre o caixão ele sai todo rasgado, e aí ele rasga esse uniforme. É uma forma simbólica de dizer, vai-se embora esse uniforme horroroso, realmente merecia ser todo rasgado. Interessante, né? Bora lá. 1987, episódio 13, A Gripe da Chimoltrúfia. Eu não lembro se é um sketch ou se é um episódio de 40 minutos, mas a história é A Gripe da Chimoltrúfia. Chaveco fala pela primeira vez da Senhora da Farmácia. Então, pelo menos também pode ter falado antes, eu não tenha visto, né? Eu posso estar equivocado, mas na minha percepção, pelo que eu pude ver, foi a primeira vez que eu reparei que o Chaveco menciona a dona da farmácia, que passa a ser uma pessoa mencionada frequentemente, aquele tipo de personagem que não aparece. Chegou a aparecer uma vez no episódio lá de 92, 93, só a mãozinha dela levantando a mão, aparece ela de costas, mas nunca vemos o rosto da dona da farmácia, que é uma senhora que tem, sei lá, provavelmente um caso com o Chaveco, já que ele fala em algumas ocasiões que ele dorme nos fundos da farmácia, em troca de favores para a dona da farmácia. E aí, nessa ocasião, 1987, 13, A Gripe da Chimoltrúfia, ele menciona a dona da farmácia pela primeira vez. E aí eu reparei que depois ele fala de novo sobre ela em episódios seguintes. Não lembro quais, mas a primeira vez foi esse. 1987, episódio 14, é um episódio de 40 minutos do Chaveco, chamado A Transfusão de Sangue. Tem uma regravação nos anos 90 também, que eu já tinha assistido inclusive, mas eu assisti agora também a versão original. Achei interessante. E é nesse episódio de 40 minutos, A Transfusão de Sangue, o sargento, que antes era casado, aparece namorando a mocinha que vende tortas, interpretada por Letícia Montanha. A Letícia Montanha é uma atriz muito recorrente no quadro do Chaveco. Ela interpreta essa mocinha que vende tortas. Nos anos 80 é mesmo no meio da rua, tem uma banquinha no meio da rua que vende tortilhas, sucos, enfim. Mas nos anos 90 passa a ser dentro de uma mercearia, né, dentro de uma lanchonete. E ela continua fazendo participações como essa mesma mocinha vendedora lá, garçonete. E aí, nessa versão aqui de 87, da Transfusão de Sangue, o sargento aparece namorando com ela. A gente viu na temporada de 86 que fala que ele é casado, que tem um filho de 11 anos, enfim, tem família. E nesse episódio aqui, 14, ele já aparece paquerando a menina. Inclusive, não é uma coisa sutil. Assim, é sutil, né? Mas não é uma coisa assim que a gente subentende. É dito mesmo, é declarado que existe uma rixa entre ele e o Chaveco por causa da menina. Inclusive, quando os dois estão sentados, depois que o Chaveco doa sangue para o sargento até fala
agradece pelo fato do Chaveco ter feito a transfusão do sangue e tal, mas fica chateado pelo fato do Chaveco estar dando em cima da menina que ele tá pegando, da namorada dele. Porque o Chaveco realmente fala, olha, o Chaveco sabe que a menina tem namorado, mas pede pra se encontrar com ela depois do trabalho dela em tal hora e tal canto, e a menina vai. A menina também não é boba, não é santinha. Mas o fato aqui é que realmente é interessante ver o personagem do sargento namorando a menina. Não é casado, não tem filho. Ou será que o Chespirito era tão cara de pau assim de deixar, né, a infidelidade bem explícita na obra dele? Até porque em episódios seguintes ele volta a falar da família dele de novo. Então, gente, fica indo e voltando essa putaria. É casado ou não é? Tem filho ou não tem? Namora ou não namora? Outra coisa importante desse episódio, da transfusão de sangue, o episódio 14, é que é nesse episódio que eu comecei a perceber que a Shimon Trufa começa a benzer o pessoal, né? Porque isso aqui é algo que é característico dela, que ela vai levar até o fim do programa. A gente vê o último sketch do programa Chespirito, que é Um Dia no Zoológico, né, do Chaveco, ela lá benzendo a mãe dela pelo telefone. Então isso aqui ela vai levando até o fim do programa, e se não me falha a memória, é a partir desse episódio que ela começa a fazer isso. Que Deus as virgens do santo lhe proteja, e tenha uma boa noite de sono, popopô. É a primeira vez que eu vejo. A gente vê como os personagens vão se moldando, né? Como eles vão... E é por isso que é interessante ver as coisas do começo. O fã brasileiro de Chaves, não tem como não falar dele nos meus vídeos, né? Torce o nariz para os episódios iniciais de Chaves, aquela fase mambembe. Mas é interessante ver como a coisa foi mudando até chegar onde chegou, até ficar consolidado. Então é interessante ver a Shimon Trufa nascer, por assim dizer. A Shimon Trufa virar aquilo que a gente viu, né? Ela virar. Então, nessa temporada de 87, por exemplo, eu noto que foi quando ela começou a cantar gritando. Porque nas temporadas anteriores ela canta e tal, mas de um jeito engraçado, de um jeito que até fazia o Chespirito rir quando gravava, que ele já mencionou isso várias vezes. Eu pude observar que foi a partir daqui, da temporada de 87, que ela começa os episódios lá daquele jeito de cantar. Enfim, só a Shimon Trufa consegue chegar naquele tom. Então é interessante a gente ver o surgimento de características que marcam a personagem. Então foi a partir do episódio 14 de 87 que ela começa a benzer. Segunda folha já foi, faltam mais 3. 1987, episódio 15, no sketch A Catapora da Chiquinha, Jaiminho não participa. Interessante também, né? Então a gente sabe que o Jaiminho, ele, lógico, quando os sketches do Chaves são na escolinha, ele geralmente não participa. Mas na Vila, eu não lembro dele ausente em episódios. Ele aparece em quase todos os episódios na Vila, pelo que eu me lembro. Mas no sketch da Catapora da Chiquinha, eu reparei que o Jaiminho não participa. E aí achei interessante anotar para passar para vocês. No sketch Barbearia Improvisada, do mesmo episódio 15, a Shimon Trufa começa com seus bordões do eu tenho ou não tenho razão. Então aí, mais uma vez a gente vendo a personagem se moldando para aquilo que a gente conhece. E se não me falha a memória, nesse sketch aqui do Barbearia Improvisada, que o Botijão monta uma barbearia no meio da rua, ela ainda não fala do jeito que é do jeito que a gente conhece. Ela fala do jeito lá todo atravessado, do jeito que ela fala, e no final ela fala, eu tenho ou não tenho razão? Ainda não é do jeito que a gente conhece, mas está nascendo, vai se moldando até chegar como é. Então também achei interessante falar sobre isso, né? 1987, episódio 17, Chapolin tem um sketch inédito aí, que é o sketch da Super Cola. Mais uma vez aí eu falando de sketches inéditos do Chapolin. Minha cachorra tá espirrando aqui. É um sketch inédito da Super Cola, que é inédito. Então, mais uma vez, vai por água abaixo essa história de que Chaves e Chapolin dos anos 80 é só regravação da fase clássica. É um sketch inédito e é bem engraçado, é bem bonzinho. Vale a pena ter um final bem diferente. Imagina, conta a história de uma cola super poderosa que prega tudo, e o final é um bandido interpretado pelo Edgar Vivar, no auge do seu peso, né? Porque para quem não sabe, 86, 87 ele tá imenso de gordo, e ele pregado na parede lá com as perninhas balançando. Então, porque realmente a cola é muito poderosa. Dei spoiler do final mesmo, foda-se. O episódio já tem quase 40 anos, quem não viu, não se chateie com spoiler.
Bem, ainda no episódio 17, no sketch A Memória Perdida, Luca diz que o Pancada se chama Chaparrão Bonaparte e Salido. Então nós temos aqui o nome completo do Pancada Bonaparte, que é Chaparrão Bonaparte e Salido. Ele fala que é Bonaparte por parte de pai e Salido por parte de mãe. Ou seja, Pancada Bonaparte e Saído. Bonaparte por parte de pai e Saído por parte da mãe. Trocadilho aí, né? Que ele saiu da mãe dele. Mas o nome é Chaparrão Bonaparte e Salido. Achei interessante. Outra coisa de nome também é que nesse episódio, nesse sketch da Memória Perdida, do episódio 17, a vizinha diz que se chama Pura. Pura Expectación del Macho. E em episódios anteriores não era Pura, era Maria. Maria Expectación del Macho. Que na dublagem ficou Maria Esperança de Macho. E aqui ficou Pura. Pura Esperança de Macho. Eu acho que Pura ficaria mais engraçado. Mas como ela já tinha dito que era Maria. E na temporada de 80 ela disse que era Joana. Então também é outra coisa aí que fica mareando, fica bamboleando aí de um lado pro outro. Joana, Pura, Maria. Como é o nome desta mulher, pelo amor de Deus. Enfim. Outra coisa interessante do episódio 17 é no sketch do Chaveco, a identidade da Chimoltrufia, em que ela fala que nasceu em Pasamelcántaro, Michoacán. Então, nos anos 90 ela muda, nos anos 90 ela fala que nasceu em Rutipila, Zacatecas, que é a terra natal da Florinda Mesa, da atriz. Mas nesse episódio aqui, nesse sketch da identidade da Chimoltrufia, ela fala que nasceu em Pasamelcántaro. Não sei nem se existe isso daqui, essa cidade de verdade. Pasamelcántaro, Michoacán, no México. E nesse sketch, a gente descobre que o Chaveco é casado com um botijão. Porque o sketch A Identidade da Chimoltrufia, ela não sabe, ela perdeu a certidão de nascimento, ela não tem certidão de nascimento, mas o botijão fala que quando foram se casar no civil, ele e a Chimoltrufia precisavam da certidão de nascimento, e o Chaveco fala que ele emprestou a dele para ela. Então, o final é engraçado porque tem esse choque de que provavelmente os dois são casados. Então, o México é o primeiro país do mundo a aprovar a união homoafetiva. Outra coisa que eu pude reparar, né, nesses episódios do Chaveco é que às vezes quando tem episódios de 40 minutos seguidos do Chaveco, não sei se foi uma maquiagem muito bem feita, mas a impressão que dá é que a barba do Chespirito e a do Edgar Vivar é a barba deles de verdade. Porque como eles passaram o mês inteiro gravando só Chaveco, não tinha necessidade de estar fazendo a barba para fazer o Nhonho, o Seu Barriga, outro personagem no Chapolin. Então, como são episódios de 40 minutos só do Chaveco, então a impressão que dá, eu achei muito... Ou foi uma maquiagem muito bem feita, porque eu pensava que era só um pozinho que passava assim, e eu acho que é só um pozinho que passa assim, cinzinha, para dizer que tá por fazer a barba. Mas em alguns episódios dá pra ver pelo de verdade. Então, a impressão que eu tenho nessa temporada é que quando tem esses episódios sequências do Chaveco de 40 minutos, o Chespirito e o Vivar não fazem uma barba para deixar, né, para combinar com o personagem. Achei bacana. 1987, episódio 18, A Perda de Memória da Chimoltrufia. Eu acho que é um episódio de 40 minutos do Chaveco. E a partir desse episódio 18, o Rubén Aguirre, que era o assistente de direção cênica que a gente já havia falado antes, deixa de ser. O nome dele não aparece mais como assistente de direção cênica e passa a ser o meu amigo Heriberto López de Anda. E eu digo meu amigo porque eu falo isso com uma alegria, assim, me envaidece muito quando eu falo isso, que realmente ele é uma pessoa com quem eu tenho contato nas redes sociais. Ele é o tipo de pessoa que às vezes do nada vai lá no meu perfil, vai lá no Xpirotadas e manda mensagem: oi, Jonas, faz tempo que eu não vejo você, como é que você tá? PPP, popopô. Então foi uma pessoa, né, que eu não imaginava ter contato. Fez participações nessa temporada, não, acho que na temporada anterior fez participações fazendo figuração no Chaveco, como um hóspede que ia se hospedar, enfim. E a partir do episódio 18 ele passa a ser assistente de direção. E até hoje ele trabalha dentro do Grupo Chespirito, é lá um dos diretores, né? Eu acho que era uma pessoa que tinha amizade com o Chespirito e ficou até o fim do programa e ficou dentro do Grupo Chespirito. E aí, como eu falei, é uma pessoa com quem eu tenho um contato, sempre, às vezes comentam minhas postagens, ou então manda direct. E eu digo isso com uma alegria tremenda, porque era uma pessoa assim que eu nunca imaginava que eu teria contato.
Então ele, o Heriberto Lopes de Anda, passa a ser assistente de direção a partir do episódio 18 da temporada de 87, que é a perda da memória da Shimoto. Beleza. 1987, episódios 19, 20 e 21. É uma saga de 3 episódios de 40 minutos. Então, 40, 80, 120 minutos aí. Não, que 120 minutos? 40, 80. 120 minutos. É o bom da matemática. São 3 episódios de 40 minutos. Os ladrões que é trabalhando na funerária. Não sei se o Chespirito tinha a intenção de fazer um teste. Vamos botar eles trabalhando na funerária para ver se fica legal. Fez 3 episódios. Contou com a participação do ator Patrício Castilho, interpretando o dono da funerária, seu Narciso, que a Shimoto chamava de Oxiso, que eu procurei na internet e não vi o significado, mas está relacionado com defunto, né? É outro nome que se dá para quem é defunto. Então tinha esse trocadilho. É um protótipo do Seu Caveira, gente. É um protótipo do Dom Caveira. Anos depois, inclusive a ideia do Dom Caveira nasceu um ano antes. Em 86, o Horácio Gomes já tinha dado uma entrevista no jornal que o Chespirito tinha escrito um programa chamado Dom Caveira para ser interpretado por outro ator, que agora não me falha, acho que é o Júlio Alemão. Julio Alemán. E aí esse programa não foi pra frente, né? Não foi feito. Mas desde 86 que Chespirito já tinha a ideia de fazer o Dom Caveira. E aí eu acho que em 87, nessa saga daqui da funerária, eu acho que ele começou a botar assim pra ver se dava certo. Então, às vezes o humor desses 3 episódios da funerária lembra muito sim o do Dom Caveira. Inclusive tem situações parecidas, piadas parecidas. Tem um episódio da empregada da viúva, que é de 94, que o Zé Lora é demitido e fala que vai... Aí tem a empregada bonita e ele dá em cima dela, enfim. E aí tem o final desse sketch da empregada da viúva é igual a um dos também desse aqui, desses de 87. Que o Chaveco fala que vai ficar com companhia do café e sai com a meninazinha que vende café. Então, será que foi um protótipo de Seu Caveira, né? Será que o Chespirito tinha a intenção de tornar fixo os ladrõezinhos trabalhando na funerária e não rolou? Porque foram realmente 3 episódios seguidos de 40 minutos e tinha a participação do Patrício Castilho, que participou depois de outro episódio, ainda de 87, interpretando um louco que achava que era Dom Quixote. Participou do filme Música de Vento, como psiquiatra do personagem do Chespirito. Foi ele que foi o psiquiatra que ajudou o Quevedo, que era o personagem do Chespirito, a parar de peidar toda a vida que ele viu uma arma, porque a história do filme é essa. Música de Vento conta a história do Quevedo, que toda vida que vê uma pistola fica nervoso e começa a peidar. É muito estranho, né, falar isso. E aí o psiquiatra que ajuda é o Patrício Castilho, ele que interpreta. E nessa saga ele interpreta o seu Oxiso, aliás, seu Narciso. Oxiso é como a Chimotrufia fala. Lá vai, mais uma folhinha acabada. A terceira folhinha, faltam 2. Vamos lá. 1987, episódio 24. Chespirito reapresenta a história das novas vizinhas. Temos aí uma nova Patty e uma nova Glória. Quase 10 anos depois da Glória de Regina Torné e da Patty de Ana de la Macorra. Então aí, para essa ocasião, ele chama para fazer a Glória uma atriz mais madura, porque eu acho que é o que combina com os atores de Chaves naquela época, né? Nas versões anteriores, 72, 75, 78, eram atrizes jovens e bonitas interpretando a Glória, né? Foi a La Pelangocha, em 72, que era uma atriz que era conhecida por fazer papéis, né, sensuais, secretária boazuda em programas de humor. 75 foi a belíssima Olivia Leiva, né, que descansa em paz e que foi Miss Acapulco em 67. E em 78 temos também a belíssima Regina Torné, né, Glória Paraíso. Já em 87, quase 10 anos depois, ele bota uma atriz mais madura, que é a Mari Carmen Bela, para ser a Glória, para combinar com os adultos da vila naquela época, que já eram todos grisalhos, né, ou carecas no caso do Senhor Barriga. Então, o professor Girafales já era grisalho, Jaiminha já era idoso, o Senhor Barriga calvo, careca. Não faria sentido botar uma atriz novinha, porque eu acho que ficaria muito, né, eu acho que não pegaria muito bem.
Então eles botaram uma atriz mais madura, combinando enfim, a caracterização dos personagens. E a Patty, que nessa ocasião era a Verônica Fernandes, enteada de Maria Antonieta de las Nieves, ou seja, filha de seu marido, Gabriel Fernandes, que na ocasião não assinou como seu nome verdadeiro. Ela botou o nome artístico de Patty Strebel. Patty Estrevel. Um bom nordestino, Patty Estrevel. Patty Strebel. E aí, neste episódio, no final do episódio, acontece uma coisa curiosa, né? Até então, nenhuma versão anterior, o Seu Barriga teve contato com a Glória. Mas no final dessa versão, né, da parte 1 de 87, o episódio 24, o Seu Barriga aparece interessado pela Glória também. O final do episódio é justamente ele de cabeça baixa, mexendo nos papéis, dizendo que o apartamento que ela estava olhando já estava prometido para alguém, só que ele levanta a cabeça e olha para ela e diz, não, é para você. E se você quiser eu mando pintar, é tudo por minha conta. Aí sai levando ela, pegando ela pelo braço e levando ela para o apartamento. Então, nota-se aí que ele está interessado pela Glória também. Mas ele não era casado, né? Então, abre aí um pressuposto de que nessa fase do programa o Seu Barriga é divorciado. Porque em 86, não sei se vocês viram no review de 86, fala que tem um sketch que o Godinez fala que na casa do Seu Barriga só mora ele e o Nhonho. Já falei aqui, eu acho que até já publiquei o trecho do vídeo no Chespirotadas. E aí o Godinez fala que a casa do Senhor Barriga é um desperdício porque é muito grande, mas só mora ele e o Nhonho. E aí em 87 ele aparece a fim da Glória. Então ele se divorciou, a esposa dele foi tanto viajando para a Espanha, viajou, que ficou por lá, né? Dá a entender. Lógico que isso vai de cada um. Pessoalmente eu prefiro acreditar que foi isso que aconteceu, que ele acabou se divorciando. Mas isso aí é pessoal, isso vai de cada um. 1987, episódio 30, narrado por Rubén Aguirre. E aí ele também faz a narração de mais alguns. O episódio 32 é narrado por ele. Enfim, nessa temporada aí eu notei que o Gabriel deixou de narrar algumas vezes. O primeiro foi pelo Robertinho e o Rubén Aguirre também narrou alguns episódios, como esse aqui, o episódio 30, o episódio 32 e alguns outros mais que eu não anotei. Mas enfim. Vamos ver aqui. 1987, 34, o Delegado e o Hotel. E aí sim, pela primeira vez, aparece o hotel do Seu Lúcio. Pela primeira vez, Carlos Puliot aparece caracterizado como Dor Lúcio, o dono do hotel Lúcio, onde os ladrõezinhos, ex-ladrõezinhos, passaram a trabalhar. Schimmeltrufe como a arrumadeira, né, a camareira. O Botijão como ascensorista, né, de um elevador que só funciona quando ele sai, as ironias da vida. E o Chaveco como o carregador das bagagens. E aí é um episódio de 40 minutos. E aqui nesse episódio, o Delegado e o Hotel, o sargento volta a falar que tem família. Então, episódios antes, ele estava paquerando a mocinha que vende tortas. E aqui nesse episódio ele já fala de novo que tem família. Não consigo entender. E em alguns episódios depois, deixa eu ver aqui no episódio 42, porque ó, esse aqui é o episódio 34. No episódio 42 ele fala que mora sozinho. Que é um episódio justamente que entra na casa dele, rouba tudo. E ele vai passar um dia lá no hotel do Seu Lúcio. É lasqueira, né? É um sargento que a gente não sabe quem é. Mas enfim, bora lá. 1987, episódio 34. Seu Lúcio aparece pela primeira vez. Sargento volta a falar que tem família. Beleza. 1987, episódio 37. O Astrônomo. Dona Cotinha fala que é viúva de 4 maridos, mas o quinto é vivo e aparece no episódio. Interpretado pelo ator José Chaves. 1987 é uma temporada que tem participações especiais de muitos atores lá do México que a gente não conhece aqui, mas que provavelmente são conhecidos por lá. Tem, inclusive, eu nem falei, né? Mas tem uns episódios lá da Cadelinha Schimmeltrufe, que tem um casal que são interpretados por atores já veteranos, e o Roberto Gomes Fernandes faz o filho do casal. Nem parece coisa de Chaves, né? Porque são pessoas bem diferentes do que a gente está acostumado a ver na obra de Chespirito. E é interessante essas participações especiais. E no caso desse aqui, do episódio 37, o ator José Chaves faz o último marido da Dona Cotinha, que está vivo. Ela enterrou 4, é viúva de 4 maridos, e o quinto marido está vivo, mas não mora mais com ela. Deu no pé, foi se dedicar à carreira de astrônomo. Por isso que o nome do episódio é O Astrônomo.
e a Chimotrufia entende que ele busca estrelas, e ela entende, né, que é estrelas de cinema, né, para ser atriz, e aí ela começa a cantar do jeito esganiçado dela na frente dele, e é um episódio bem bacana, bem engraçado por causa dessa confusão. Vale a pena também assistir. 1987, episódio 38, o sketch do Chaves é inédito, que é o sketch O Esqueleto. São 2 sketches em que o professor Girafales trabalha com esqueleto, e é um mais engraçado do que o outro. O outro sketch, a parte 2, em que no final do episódio aparece o esqueleto com os bobs da Dona Florinda, é muito engraçado, gente. Então, cai por terra essa história, né, esse mito do fã brasileiro de Chaves, de que Chaves nos anos 80 é só regravação. Então, esse sketch do esqueleto é super engraçado. E a partir daí, na escolinha, a parte da Verônica Fernandes, a parte da enteada da Chiquinha, da Maria Antonieta de las Nieves, passa a frequentar a escolinha. Então, por algum tempo, igual como a Ana de la Macorra, a Paty aparece de volta na escolinha. E é curioso porque nesses sketches aí da escolinha, ela senta do lado do pai dela. Para quem não sabe, o Gabriel Fernandes, ele faz figuração na escolinha, sempre fez, em 79, ficava lá com a camisa. Eu acho que inclusive a gente passou a chamar ele de Engino, né? Por causa de um episódio que o Godinho fala do Engino, mas eu não sei se o Engino é ele. E aí ela passa... Aí fica tudo em família, né? Porque a Chiquinha senta lá na frente, a Paty, que é a afilhada dela, senta atrás. A afilhada? Não. Como é que a gente fala? Enteada. A enteada senta atrás e do lado o marido, pai da enteada dela, fica lá. Todo mundo em família. É interessante. 1987, episódio 41, A Autópsia. Os ladrões estão desempregados e Chimotrufia sugere que Botijão trabalhe de zelador no necrotério. Não faz sentido, né? Eles não já estavam no hotel? Então, esse sketch foi gravado antes e só foi exibido depois, porque existe, né, esses erros de continuidade. Por exemplo, tem episódio do Ramon Valdez, que só foi estrear em 82, mesmo ele tendo saído em 81. Então, isso pode ter acontecido. Mas nesse sketch do programa 41, a Chimotrufia fala que o Botijão está desempregado e sugeriu que ele fosse trabalhar no necrotério. Mas ele não já estava no hotel? Tanto que no episódio seguinte, no 42, o hotel volta e ele volta a trabalhar como ascensorista no hotel. Então foi um erro realmente de continuidade. 1987-42, o fantasma do hotel. O sargento fala que se chama Sargento Jaramillo. Então não existia ainda um sargento refúgio. Nesse episódio chamam ele, o delegado chama ele de Sargento Jaramillo, e ele mesmo no telefone fala que era o Sargento Jaramillo falando. Então, Sargento Refúgio Pasguato ainda não existe, ainda não é ele. Ele se chama Sargento Jaramillo. Mas que depois vai se chamar Refúgio, pra mim é a mesma pessoa. É o mesmo ator. Enfim, vamos lá. Última folhinha. Já acabei as 4 páginas, vamos para a última, porque eu acho que já vai dar mais de 1 hora de vídeo. Mas também... 1987, episódio 43, A Criança Abandonada. Chimotrufia fala que sua mãe lhe abandonou aos 27 anos, quando ela se casou com o Botijão. Então, 2 temporadas após, a mãe dela apareceria, né? A Dona Grimaldolina, interpretada pela Anabel Gutierrez, mas até então ela fala que a mãe dela abandonou ela aos 27 anos, quando ela se casou com o Botijão. Achei interessante fazer essa referência à mãe da Chimotrufia. Continuando, né? José Luiz Padilha participa de 2 episódios. Tem um ator que participa de 2 episódios, que é o episódio da Freira e o episódio do Paraquedas, do contrabando lá, do Paraquedas. Que o José Luiz Padilha participa. Eu não tô certo, eu não consegui achar direito informações sobre isso, mas parece que ele é um terceiro filho do Raul Padilha, e até lembra. Só que eu não sei se ele é filho do Raul Padilha pai, que é o Jaiminho, ou se ele é o filho do Raul Padilha filho, que é o Raul Chofro Padilha, que é um ator que fez novelas mexicanas, fez Amy, a Menina da Mochila Azul, fez o Urbano da novela Maria do Bairro, né, que era um motorista. Então eu não sei se o José Luiz Padilha era filho do Raul Padilha pai ou do Raul Padilha filho. Ele parece muito novo para ser filho do Raul Padilha pai, do Chato Padilha. Mas eu acho que alguém já disse, eu acho que foi Chaves Fotos Raras que disse que, Pedro de Abreu, que o Edgar Vivar disse que ele era filho do Raul Chato. E já faleceu também, faleceu nos anos 90, faleceu em 94 ele, muito novo. Mas se alguém conseguir entrar em site ou pesquisar direitinho,
Alguém pesquisa por mim se ele é filho do Raul Chato ou do Raul Chóforo Padilha, porque eu não consegui especificar. Ele participa desses 2 episódios, ele participa também do filme Música de Vento, como o guarda lá da empresa onde trabalhava a personagem da Florinda. E faleceu já, infelizmente. O quarto 34 é muito mencionado. Então, em vários sketches do Chaveco, em vários episódios do Chaveco, o seu Lúcio entrega a chave do apartamento 34. É só 34, 34, 34. Depois, quando o X-Espírito foi escrever a peça 11 e 12, para fazer propaganda da sua peça, aí ele começa a falar mais dos quartos 11 e 12. Mas até então, o quarto que era o quarto da Bam Bam Bam, era o quarto 34. Enfim. Saindo do Chaveco, né, vamos entrar aqui no Dr. Chapatin. Em 1987, a enfermeira do Dr. Chapatin deixa de usar peruca e aí passa a ser o cabelo natural da Florinda, cabelo trançado. Então, né, a gente sabe que a personagem da Florinda, né, a enfermeira, usa um cabelinho curtinho, assim, né, e por muito tempo foi assim, mas aí na temporada de 87, ela passa a usar o cabelo natural dela, trançadinho, e fica assim até 88 também. E eu sei que nos anos 90 ela volta a usar peruca de novo. Mas eu acho que é depois de 90, 91. Porque, se não me falha a memória, nos sketches de 92, ela tá de peruca. E eu acho que até de 90 também. Mas, 87, ela larga a peruca e passa a usar o cabelo dela próprio. 1987, episódio 44 da Freira. A Freira, mas não é a Freira do filme de terror, não. É a Freira interpretada pela Ada Carrasco. Ada Carrasco interpreta a Freira. Eu achei interessante falar porque a gente conhece aqui no Brasil como a vovó da Marimar. Para quem foi criança nos anos 90 e assistiu a novela Marimar, lembra do casal de velhinhos, que eram os avós da Marimar, né, o Chico e a avó dela, não esqueci o nome. E que a gente sabe que eles morrem queimados na cabana, quando a Angélica toca fogo na cabana da Marimar e mata os velhos queimados. E aí a Ada Carrasco interpreta essa freira no episódio aí 44. Achei interessante mencionar a participação especial da atriz. Beleza. Último episódio da temporada, 1987, episódio 47. Chegamos ao fim. Sketch do Chaves, O Velho da Roupa Velha. É uma regravação do Velho do Saco com o Jaiminho? Sim. Não é totalmente sem sentido? Sim. Prefiro com o seu Madruga? Sim. Beleza. Mas tem umas piadas diferentes, tem umas tiradas diferentes também. E eu achei interessante porque Chaves diz que Jaiminho trabalha de carteiro só pela manhã e pela tarde procura emprego. Então, para justificar o Jaiminho vestido de carteiro, mas vendendo roupa usada e comprando roupa usada como homem de roupa velha, ele explica para a dona Clotilde isso. Que o Jaiminho saiu para procurar emprego e a dona Clotilde, mas ele não é carteiro? E aí ele fala, não, mas ele só é carteiro pela manhã. Ele trabalha nos Correios de manhã e de tarde ele procura emprego. E aí ele aparece como o homem da roupa velha. O que entra em contradição já, porque em 84 ele fala que se aposentou dos Correios. Em 91 volta a falar que se aposentou dos Correios. Enfim, são as manobras que o X-Espírito faz que, se não fosse isso, também não teria graça, né? O jeito de X-Espírito de ser, fazer comédia. Mas achei interessante mencionar isso, né? Que ele é carteiro de manhã e outra coisa de tarde. De dia é Maria, de noite é João. Muito bem. Outra coisa que eu achei interessante, antes de terminar, eu até anotei aqui. Percebo que em algum momento da temporada, talvez mais perto do fim, mudaram os efeitos sonoros das pancadas. Foi isso mesmo. Eu não lembro a partir de qual momento foi. Eu só notei que perto do fim da temporada eu percebi isso. Aqueles efeitos de pancada que geralmente eram efeito metálico, pim, 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 né? Que é cara do Chaves, que não tem como dissociar do Chaves, ou da obra de X-Espírito, eles simplesmente sumiram. No lugar ficaram efeitos de madeira oca batendo. Que era como se estivesse batendo num pau oco. Sí. Ahora aproveche para curarme a mí. Claro, me permite. ¿Cómo no? Ay, muchas gracias. ¿Para qué? Ahora verán. Uy, Então, é muito bizarro a gente ver um murro, um cascudo, que em vez de ter o famigerado, o famoso som metálico, tem um som de pau oco aí batendo. E eu tô assistindo a temporada de 88 e persiste. E se não me falha a memória, vai continuar nos anos 90 também. Mas, é por isso que eu não sei se eu vou assistir em português ou em espanhol. Ainda vou ver se vou assistir em português ou em espanhol. Mas
achei interessante mencionar isso, né? Que eles mudam ao famigerado, algo que já era clássico, o som do barulho do tapa, né? Dos golpes, das pancadas, para esse barulho de madeira oca. Em alguns casos fica engraçado, né? Porque, né, fica aquele trocadilho de ser uma cabeça oca. Mas em outros casos não fica tão engraçado assim. Acho que deveriam ter dosado. E é isso. Acabamos. Eu acho que já estamos aí com quase 1 hora de vídeo. A impressão, né? E qual é a minha impressão? Qual é o meu aval? X-Espírito continua sendo um programa muito bom. E aí ele se reinventa, né? Em 87, quando a gente já estava afundando na mesmice, ele se reinventa com a conversão dos ladrões em pessoas honradas. Muito bem, então o fã brasileiro de Chaves, quando ele abre a boca para falar do programa X-Espírito, realmente ele está falando de algo que ele não tem propriedade para falar, de algo que ele não conhece e que infelizmente ele não tem interesse de conhecer e que ele não sabe o que ele está perdendo. O fã brasileiro de Chaves, que é acostumado somente a atribuir o talento de X-Espírito ao Chaves. É aquele fã que só existe Chaves, que infelizmente foi o que o SBT empurrou para ele, né? Você vê agora que Chaves e Chapolin vão voltar, depois de 4 anos... Mas Chapolin é só para exibição local. Chapolin não vai ter exibição nacional. Todo o país, todos os estados vão exibir Chapolin. Infelizmente, só São Paulo e algumas outras emissoras que não tem programação local. Então, o tratamento, né, do SBT com a obra reflete no gosto dos fãs. E o gosto dos fãs é um reflexo do tratamento do SBT com a obra. Então, infelizmente, o fã brasileiro de Chaves não sabe o que perde, não sabe o que é se deliciar, como eu estou fazendo toda noite, ou quase toda noite, quando eu posso, sentar na frente do meu sofá, ligar minha TV e tacar um episódio, às vezes 2, às vezes 3 episódios seguidos do programa X-Espírito, tomando uma cervejinha, comendo um amendoinzinho, comendo um salgadinho, ou então às vezes um suspiro, um biscoito, enfim. Mas é muito bom, é muito bom. Tem vezes que me dá que me tira uma risada, sabe? Já faz muito tempo que eu não rio de gargalhar de Chaves. Não é aquele, nunca achei esse humor assim de da pessoa ficar kkkk, morrer de rir. Mas tem ocasiões que eu tô sozinho em casa e rio desse jeito, dou essa risada desse jeito. Então, infelizmente eu acho uma pena que o fã brasileiro de Chaves se prive tanto de conhecer a obra de X-Espírito. Acho uma pena que o programa X-Espírito não tenha voltado ainda, junto com as séries clássicas, porque isso provavelmente mostra o descaso que todo mundo tem com essa fase do programa, que é muito boa, não é? É nessa temporada, a partir de 87, que a gente começa a notar que Chaves já não é o carro-chefe do programa X-Espírito, é o Chaveco. Para o próprio X-Espírito, ele passa a dar prioridade ao Chaveco, a Chimoltrúfia. Então, é legal a gente acompanhar isso. O Chaves continua aparecendo, continua tendo episódios de 40 minutos, continua tendo sketches, mas a gente observa que a menina dos olhos do X-Espírito é o Chaveco. É no Chaveco que ele se dá o gás de escrever roteiros novos, que ele se dedica a fazer cenários e tal, popopô. Então, é bom a gente ver essa versatilidade do programa X-Espírito e ver coisas novas, porque 87 e 88 é ano de novidade, de histórias novas dentro do hotel. Então, eu ainda dou nota 7. Nota 7. 1987, de 0 a 10, eu dou nota 7, é acima da média. E eu super recomendo quem entende do espanhol, porque infelizmente é uma fase que nós não temos dublagem. Então quem manja do espanhol, super recomendo que procure assistir, gente. A pessoa vai dizer assim, me diz aí um episódio para assistir, não, vai assistir a temporada. Vai no guia de episódios do Fórum Chaves, se você quer assistir um episódio específico, vai lá no guia e olha, eu não vou dizer um episódio para você assistir, vai assistir tudo. Não se arrepende. Vai gostar de alguma coisa, ou de um sketch, ou de um episódio, mas você vai acabar gostando de alguma coisa. Se não for do Chaves, é do Chapolin, se não for do Chapolin, é do Chaveco, é do Pancada, enfim. Então é isso. Fica aqui meus agradecimentos para você que conseguiu chegar aqui até o fim, sem se cansar, sem se estressar. Estou assistindo 88, logo vou fazer também. Logo não, né? Daqui pro final do ano, talvez só ano que vem eu faço review da temporada de 88. Acho que eu tô no episódio 5, daqui que eu chego no 40 vai levar um tempinho. Mas fica aqui meus agradecimentos a você que chegou até aqui.
Um beijo e até a próxima oportunidade.